Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no 5º capítulo, Provações. Quando estiveres à beira de maldizer as provações que a terra te oferecia por lições beneméritas, pensa na estagnação em que se nos erigia o caminho se não houvesse a mudança que tantas vezes se nos expressa à custa do sofrimento. Emmanuel, rumo certo. Emmanuel nos diz que todas as provações são lições beneméritas ao nosso ser, ainda necessárias para a nossa evolução no planeta Terra. Se atravessamos momentos delicados, se situações inusitadas nos visitam, se a dor bate à nossa porta, se a ingratidão nos visitou, se tudo parece momentaneamente não dar certo, é a hora da mudança. É o convite para darmos um passo adiante, dizendo que tudo isso é ainda necessário para forjar em nós um ser melhor, mais forte, capaz, íntegro e robustecido pela fé. E sem dúvida lá na frente seremos uma testemunha viva que trará a outros tantos irmãos condições de exemplificar e poder dizer: eu venci, eu superei, com paciência, muita resignação, coragem e fé no porvir. Bem sabemos que as tribulações nos tiram do eixo, nos desencorajam, mas quando bem compreendida, temos a certeza de que no final das contas tudo foi para o nosso desenvolvimento, para um caminhar mais pleno. Bendito seja cada desafio, cada momento de adversidade. Lembremos da água que desliza pura entre seixos, pedras e cascalhos. Muitas vezes o lírio cresce solitário no charco. As estrelas brilham dentro da noite escura. A lagarta passa por sua metamorfose antes de se tornar uma linda borboleta. Todos somos chamados diariamente a melhorarmos nas condições do meio em que vivemos. Portanto, tudo o que nos acontece é um convite à renovação e à transformação. Todos que estão nesse planeta trazem consigo muitas arestas a serem corrigidas. Não nos esqueçamos de que é pelas próprias tendências que saberemos a razão de nossas provações. Nossa maior luta será sempre conosco mesmo, buscando nos melhorar, nos aperfeiçoar e nos corrigirmos. Aprendamos com essas provações e tiremos as lições necessárias sempre que possível. Sigamos adiante, aconteça o que acontecer, confiando em Deus. Não creiamos em realizações sem esforço próprio. Aprendemos a silenciar sempre que a injúria se fizer presente. Recordemos que os agressores são nossos irmãos pelo caminho. Não permitamos que os irmãos desequilibrados nos desviem do trabalho ou mesmo que nos apaguem a esperança. Pratiquemos o perdão das ofensas, agindo sempre no bem, pensando no bem, e assim Deus sempre nos orientará. Então, assim, diante das provações, o que ele pede para a gente continuar tendo atitude, né? Não parar diante das provações, ter atitude, mudar diante das adversidades. É como se a gente reclama muito, né? Aquela porta que eu queria tá fechada, aquela oportunidade que tanto eu desejei tá fechada, relacionamento que tanto eu investi não deu certo. Aquilo que nós estamos batendo na tecla e não funciona, não é pra gente. Não é. Definitivamente não é. E quanto mais a gente teima, mais a gente sofre e faz sofrer, porque quem está em volta também vai sofrer. Vai sofrer porque a gente muda o nosso comportamento, a gente fica mais agressivo, mais triste, depende de cada pessoa. E aquelas pessoas que estão em volta vendo a gente sofrer, sofrem em consequência. Ou a gente faz sofrer porque a nossa amargura, a nossa tristeza acaba atingindo diretamente também o ânimo dos demais. Então, para que eu vou guardar em mim raiva, rancor, melindre, frustração, dor, solidão, tristeza, sendo que eu posso encontrar outros caminhos, sendo que eu posso sair daquela situação para outra melhor. Às vezes o melhor não é da forma que a gente imagina, às vezes o melhor é justamente aquilo que a gente nem imagina. Então, diante das provações, a gente tem que se guardar na fé, guardar na esperança, guardar nas nossas orações, guardar no nosso equilíbrio, na busca desse equilíbrio. Não se desesperar. É fácil falar, eu sei que é, gente, porque eu tenho isso. Toda vez que eu me vejo diante de uma prova que fica mais distante da possibilidade dos meus braços pegarem e resolver, eu falo: Senhor, não vou ter condições. A primeira coisa que passa pela cabeça, quer dizer, a falta de fé, né? É o que Pedro passou. Homens de pouca fé. Pode ir, Pedro, anda pela água, vai dar certo, confia, tenha fé. Ele foi. Enquanto ele estava com fé, ele estava indo. De repente, escorrega o pensamento dele, ele cai na água e quase se afunda.
E nós somos muito Pedro ainda. Nós somos homens de pouca fé. Então, toda vez que aparecem as provações, a gente fica que nem criança mimada. A gente chora, a gente se esguela, a gente pede socorro, a gente se faz de vítima, a gente se revolta, a gente tem dor, a gente dá dor aos outros gratuitamente. Nós nos tornamos pessoas insuportáveis quando a gente não consegue aturar as coisas que acontecem com resignação, com resiliência, com fé, com esperança, com atitude. Nós precisamos entender que tudo aquilo que conspira que conspira contra nós, na verdade, está sendo a nosso favor. Alguma coisa aquela situação está querendo dizer. E a gente precisa aprender com a situação para que a gente se melhore. A nossa vinda para o planeta Terra é escola e hospital. É para tratar as coisas que ainda estão no nosso íntimo, no nosso espírito, que são doentias, desequilibradas, né? O nosso lado emocional, principalmente, a questão da saúde, que nós já abusamos em outras encarnações e que nessa a gente vem resgatar ali, aquele trechinho que a gente deixou a desejar. Não é um castigo, é a hora da colheita, daqueles plantios que nós fizemos sem amor, sem cuidado, né? Então, assim, as pessoas, e eu me coloco no meio delas, nós temos pouca fé. A partir do momento que a gente começar a ter mais fé, as provações não vão ser mais vistas como dores totalmente. Toda vez que doer, a gente vai falar assim, opa, é algum caminho que eu preciso mudar, é alguma coisa que eu preciso fazer, é algo que eu preciso aprender, é algo que eu preciso transformar e transformar fora e dentro, né? Então façamos isso, vamos analisar as situações, né? E todos os dias, a todos os minutos, nós somos chamados para isso, para fazer o nosso melhor, continuar fazendo o bem, independente de qual for a situação. Chico às vezes ficava meio cansado diante das doenças que ele tinha no corpo, e ele falava, Emmanuel, eu não consigo escrever, meu amigo, eu tô cansado. E o Emmanuel falava para ele assim, pois é, Chico, trabalhando pelo bem, tá difícil, né? Agora imagina se você parar. Então, não vamos parar.